Mulher, negra, nordestina e historiadora. Essas são algumas características que definem Maria Beatriz Nascimento e que marcam até hoje a história de Sergipe e do Brasil. Beatriz Nascimento foi uma mulher incrível, né, que infelizmente poucos conhecem aqui em Aracaju, mas ela é filha de Sergipe, nasceu aqui na década de 40. Foi embora muito nova daqui, né, com os pais dela, eles migraram, né, para o Rio de Janeiro para mudar de vida, para poder criar os filhos melhores lá e em melhores condições. E Beatriz lá fez toda uma história de luta, de pesquisa, né? Ela foi uma historiadora que pesquisou muito com relação ao quilombo. Maria Beatriz nasceu em Aracaju e viveu por muitos anos no Rio de Janeiro. Em 1981, concluiu a Faculdade de História e foi a pioneira no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. A partir daí, seu trabalho ganhou destaque, levando até as escolas e universidades a história do negro, com personalidades importantes que lutaram por direitos iguais. Acredito que Beatriz ela tem um papel fundamental para o movimento negro, no que diz respeito à intelectualização desse movimento, né? Porque muitas vezes a gente pensa os movimentos sociais, de maneira específica o movimento negro, como uma militância, uma prática, né? E não como também um exercício de pensamento, um exercício de pensar o negro, de pensar a mulher negra, de pensar as nossas vivências, né, no Brasil. Em 1989 foi lançado o filme Ori, com sua narração e produção. Até entrar de uma maneira bela, pura e boa, com paz, nas outras gerações até pelo menos 2030. É reconhecido mundialmente por discutir a cultura negra no Brasil entre 1970 e 1980 e ainda conta a história de Beatriz, que busca sua identidade por meio da pesquisa sobre a resistência quilombola no século XV. É um percurso de reconstrução de identidade, de recuperação dessa imagem, né? De entender quais foram as rotas dela, né? Quais foram as rotas dos ancestrais dela, para entender qual é a sua identidade, que nos foi negada durante muito tempo, né? Então a gente não tem contato com a história, a gente não tem contato com referências que poderiam ser nossos heróis, como Zumbi e tantos outros, Luísa Maim, e que são referências, né? E a gente não conseguia se identificar, né? Então era uma reconstrução mesmo, né? De imagem, né? Imagem enquanto negro, de assumir o cabelo, desde assumir o cabelo a entender a consciência racial e buscar os caminhos, as direções que antes a gente não conhecia, né? Ao longo de 20 anos, publicou artigos retratando a discriminação de raça e sexo da mulher negra no Brasil. Para a população negra, a militância de Beatriz é sinônimo de força, garra e resistência diante das dificuldades em conviver em uma sociedade que discrimina as pessoas pela cor. Ela foi forte, nunca desistiu e deixou um legado para as próximas gerações. São mais de 100 anos após a abolição da escravidão, quando a gente para assim para refletir, se nós negros no Brasil e por consequência em Sergipe somos plenamente livres, nós não encontramos essa resposta. Nós ainda nos vemos presos a determinadas situações, sejam por questões de classe ou por questões de raça, né, que nos antecedem em tudo. Então, a luta ela deve ser por uma existência, por uma vida de liberdade, por uma vida onde a minha cor não preceda a minha pessoa. De forma desumana, a voz de Maria Beatriz Nascimento foi silenciada em 1995 no Rio de Janeiro, quando foi assassinada ao defender uma amiga de seu companheiro violento no auge dos 52 anos. Beatriz deixou uma filha e sua contribuição na história do movimento negro no Brasil. Mostrou a força que habita dentro de si e ainda hoje é fonte de inspiração para outras mulheres negras que lutam por seus direitos, por seu espaço na sociedade. Beatriz ela é um contrassenso, né? Ela é um contraponto. Uma mulher negra, pobre, saída de Sergipe, que vai para o Rio de Janeiro, se forma em história e, de certa forma, faz história. Eu quero sempre estar pronta até o fim da minha vida. Enquanto existir racismo, eu quero lutar contra o racismo. Eu me propus a isso nos meus 25 anos. Agora, estou cada vez, com 45 anos, estou cada vez mais querendo lutar contra o racismo. Onde eu vejo racismo, eu te digo assim, eu sinto racismo pelo cheiro.